Olá, 8 de março de 2022, Dia Internacional da Mulher. É um dia que merece uma comemoração especial. As mulheres são responsáveis pela reprodução da vida, são elas que guardam os bebês nos seus ventres e que os desventram, através do lindo momento do parto, para que a humanidade seja refeita, seja reconstruída. Neste dia, duas mulheres estão sendo muito comentadas no Brasil. Uma delas é a Hannah Arendt, judia, filósofa alemã, que escreveu, na minha opinião, um dos livros mais importantes da história da imprensa, que é Eichmann em Jerusalém, Relatos sobre a Banalidade do Mal, e que tem no Brasil um grande intérprete, o ex-chanceler Celso Laffer, que foi aluno dela na Universidade de Cornell, nos Estados Unidos, e que divulga sua obra. Celso Laffer foi convocado aqui pelo canal José Neumann e Pinto para dar uma entrevista que vai ser editada e publicada no sábado, dia 13, às 15 horas, e em que praticamente aceitam a provocação do Luiz Geraldo do Nascimento, o Dolino, que em 15 de outubro deu uma entrevista a respeito de assuntos relativos ao comércio internacional e falando da tragédia, do drama do Brasil, da polarização política. Ele disse que o Brasil estava precisando muito de Hannah Arendt. Então, outra mulher é a Barbara Tuchman, uma cientista política americana que escreveu sobre a insanidade humana, era uma grande especialista, ganhou o prêmio Pulitzer por sua obra a respeito da Primeira Guerra Mundial, da Primeira Grande Guerra, e também está na Berlinda. Quem está na Berlinda lá no Twitter é o deputado estadual Arthur Duval, do Podemos e do Movimento Brasil Livre, do MBL. O Arthur Duval confidenciou vídeos, áudios com os amigos, dizendo, entre outros absurdos, que as mulheres que estão sofrendo a violência da invasão russa na Ucrânia são pobres e, por isso, são fáceis. A intervenção dele foi profundamente lamentável, execrável, a ponto do presidente Jair Bolsonaro chamar de asquerosa. O presidente Jair Bolsonaro não é uma autoridade em combate ao machismo, não. Em elogio à mulher, não. O presidente Jair Bolsonaro pertence a uma elite machista, racista e cheia de preconceitos religiosos contra ideologias, etc. Ele devia olhar muito para o próprio rabo, como, aliás, também o Arthur Duval devia. O Arthur Duval está brilhando nos trends do Twitter, pedindo a cassação do mandato do deputado Cury, que bulinou uma colega deputada na Assembleia Legislativa, de cujo plenário eles fazem parte. Então, essa é uma demonstração de que só se pode exigir dos outros aquilo que exigimos de nós mesmos. E o Arthur Duval agora que está na Berlinda para ter o seu mandato cassado, já saiu do partido, o Podemos aceitou a desfiliação dele, a namorada acabou o relacionamento, e neste Dia Internacional da Mulher é uma lembrança que a mulher tem conquistado muitos espaços. Basta nos lembrarmos da senadora Simone Tebet, do MDB, na CPI da Covid, mas também a violência continua, a violência de gênero continua, a violência doméstica muito forte ainda no Brasil. E esse dia não é só um dia para comemorar as conquistas das mulheres, é um dia também para alertar para o fato de que as mulheres ainda precisam conquistar muito mais. Eu estou aqui desse lado do combate, do lado do combate da minha mãe, da minha irmã, das minhas duas filhas e das minhas duas netas, e do lado de todas as mulheres do mundo. Eu sou fã de todas as mulheres do mundo, mesmo daquelas com as quais eu não me dou. Eu quero homenageá-las neste dia e quero também comentar um pouco da guerra da Ucrânia. Esta segunda-feira, dia 8, ela está... Aliás, desculpe, terça-feira, dia 8,
ela está marcada pela proposta que os Estados Unidos fizeram de boicotar o petróleo russo. O boicote ao petróleo é uma medida muito perigosa e muito relativa. Eu continuo achando que as sanções econômicas são muito complicadas de ser aplicadas, porque, por exemplo, o principal alvo da guerra da Ucrânia, que é a OTAN, alvo dos russos, né, é muito dependente do gás russo. Como é que muda a dependência de gás na produção de energia de um dia para a noite? Agora, o petróleo é muito pior. Neste dia, né, eu quero lembrar que os preços do petróleo estão atingindo níveis absurdos e que isso atingirá o Brasil. Tanto que o presidente Jair Bolsonaro, em mais um espasmo de populismo, tentando evitar o efeito muito negativo que o preço dos derivados de petróleo, principalmente gasolina, podem produzir na sua campanha de reeleição e facilitar a reeleição do adversário principal, que é o Lula do PT, está tentando encontrar meios de evitar que os movimentos do custo de petróleo no mercado internacional produzam aumentos muito preocupantes da inflação no Brasil por causa da chegada dos preços dos combustíveis, principalmente gasolina e óleo diesel e gás de cozinha, nos seus postos de abastecimento. É uma medida bastante difícil de resolver e não vai ser com medidas populistas do tipo intervenção na Petrobras que o Bolsonaro vai conseguir sucesso. Agora, se ele não conseguir isso, realmente vai ter um peso grande para carregar durante a campanha. Quem também vai ter um peso grande para carregar durante a campanha vai ser o pessoal do PSDB, né? O PSDB, que sempre foi o adversário do PT, está agora enfrentando o fato de que o ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, agora está morrendo de amores pela possibilidade de ser vice na chapa de Lula. Eu disse no vídeo que gravei ontem, segunda-feira, dia 7, aí sim, segunda-feira, 7 de março e não outro mês, eu disse que era uma piada. O meu amigo Zeca Cunha me telefonou para reclamar. Não é piada, não é uma tragédia. Já pensou o PT agora governando São Paulo? Mas esse filme, Zeca, nós já vimos. O Márcio França, do Partido Socialista Brasileiro, no qual se afiliou agora o Alckmin, já governou São Paulo e, inclusive, já introduziu ali na TV Cultura digamos ali, um QGzinho, não sei do PT, mas da esquerda, né? Ele é do Partido Socialista Brasileiro, candidato do PSB a governador, mas na entrada do Alckmin na chapa do Lula, não sei como é que não vai ficar isso aí, se não vai ser um apoio ao Haddad, que tornará, assim, a sua candidatura bastante facilitada para chegar a um eventual segundo turno, muito embora que o Haddad já enfrentou no segundo turno e já perdeu, né? Hoje também há uma notícia que me preocupa. O prefeito do Rio de Janeiro decretou a abolição da obrigação do uso de máscara, a liberação da máscara nas ruas do Rio de Janeiro. O último número de mortes, oficial de mortes, certamente poderá até ser bastante subestimado, é de mais de 200 mortes por Covid. Muito cedo para tomar esse tipo de medida e muito perigoso liberar a possibilidade de contágio das pessoas sem máscara nas ruas e nos comércios do Rio de Janeiro, muito embora que a medida pode ser atenuada pelo fato dos comércios exigirem ou a imunização ou o fato de a pessoa já ter se contagiado, então ser mais difícil pegar a Covid, né? De qualquer maneira, é uma medida bastante duvidosa, para dizer o mínimo, né? Pois é, meus amigos, eu estou também aqui para convidar você a assistir
a entrevista brilhante que deu ao canal José Neumann e Pinto no YouTube o ex-ministro da Fazenda, ex-ministro da Ecologia e da Amazônia Legal, Rubens Recupero, diplomata de carreira, foi embaixador em Washington, por exemplo, falando da nova conformação geopolítica do mundo. Ele acha que o conflito iniciado e provocado pelo Vladimir Putin pode realmente mudar completamente a história da humanidade. Nada será como antes, foi o título que eu usei para a publicação da entrevista dele. A entrevista dele foi publicada no sábado, está à sua disposição, não perca, porque é uma aula de geopolítica internacional, tem muita gente elogiando com toda a razão. O Dois Dedos de Prosa foi com o Fernando Gabeira e não vou nem falar. O Fernando Gabeira precisa ser apresentado? Não pode. Fernando Gabeira é um jornalista brilhante, um documentarista do primeiro time e merece que o seu Dois Dedos de Prosa seja visto, ele inclusive fazendo uma autocrítica a respeito do fato de que, como o ex-pertencente a um grupo armado da esquerda contra a ditadura militar, ele não, ao contrário do que os outros dizem, ele não defendia a democracia, porque esses partidos, esses grupos, defendiam uma outra ditadura, uma coisa que eu venho dizendo também há bastante tempo, apesar de não ter militado em nenhum deles. Para esta semana, eu tenho uma entrevista com o ex-chanceler do Brasil, Celso Laffer, professor emérito da Universidade de São Paulo, a respeito do desafio colocado pelo Dolino, que o Brasil precisa de uma mulher, de Hannah Arendt, né? E um Dois Dedos de Prosa com o poeta e romancista gaúcho Carlos Nejar, que está lançando um novo romance pela mesma editora que lançou os meus Neumann em Entrevista, que é a Almedina, O Signo da Águia. Essa entrevista certamente vai dar também muito o que falar, porque o Nejar tem uma obra muito profícua e eu vou explorá-la. Bom, eu vou ficando por aqui, direto ao assunto. Em té!